Estamos iniciando, então, a gravação. Hoje nós vamos fazer a correção da atividade 15. Se não der tempo de corrigir inteira, depois eu faço um vídeo complementando, tá? Com a correção dos últimos exercícios. Vou compartilhar minha tela com vocês. Bom, espero que vocês estejam vendo. Aí o primeiro exercício é: construa um plano cartesiano e localize os pontos, dados a seguir. Então, o aluno pode fazer no próprio caderno, né? Eu vou abrir aqui um GeoGebra, tá? Porque assim o plano já vai estar pronto, e aí eu vou marcar esses pontos. Então, vamos lá, ó. Vou deixar aqui assim, espero que vocês estejam vendo a tela, né? Esse aplicativo aqui é gratuito também, dá para baixar tanto no celular quanto no computador, tá? Então, você vem aqui na entrada e digita o seu ponto. Então, o ponto A é o 0 e 2. E aí, você dá Enter. Olha lá, ele já aparece aqui o ponto, tá? Depois, mesma coisa, ponto B, 5 e 0. Então, é abscissa 5, ordenada 0. Notem que esses dois pontos, eles têm uma das coordenadas igual a 0. Então, no primeiro ponto, a coordenada x, a abscissa é 0. Então, ele não tem distância, né? Ele não tem distância, ele só tem altura, só tem o 2. Depois, no ponto B, é o contrário, ele não tem altura, né? Porque a ordenada dele é 0, ele só tem distância, a abscissa dele é 5, por isso que ele está aqui. Então, quando uma das coordenadas é 0, o que significa? Que o ponto se encontra no eixo, tá? Já o ponto C, ele é o ponto 0 e 0, ou seja, ele não tem nem altura nem distância, então ele se encontra exatamente na origem, tá? No encontro da abscissa com a ordenada, no encontro do eixo X com o eixo Y. Depois o ponto D, menos 2 e 3, então agora a gente tem aqui um número negativo, né? Então, por isso que apareceu aqui do lado esquerdo, ó, menos 2, abscissa menos 2, altura ordenada 3, sempre na ordem. E por último, o ponto E, 2, positivo, na abscissa, e menos 3 na ordenada. Então, ele vai aparecer, ó. Vamos abrir aqui para vocês verem o último ponto. Esse é o ponto E, tá? Então, ele apareceu aqui do lado direito, na parte de baixo. É o quarto quadrante aqui, tá? Ó, 2 para x, então ele é positivo na abscissa. Só que ele é negativo na ordenada. A altura dele, ó, tá para baixo aqui do eixo x. Por isso ele tá aqui no quarto quadrante. É isso. Quem fizer nesse aplicativo, printa. Vou printar ele aqui, ó. Printa assim, imprime, ou faz um arquivo. Como vocês fazem arquivo, não precisa nem imprimir, né? Faz um arquivo e inclui aí esse print. Deixa eu achar, vou mandar aqui, ó, na conversa. É isso, tá feito então aí o exercício 1, tá? Agora eu vou para o exercício 2. O exercício 2, ele pede para você decida se as representações abaixo representam ou não funções e justifique. Então, vamos fazer uma análise e justificar por que que sim ou por que que não, tá? Vou pegar ele aqui para a gente poder escrever. Então, a situação aqui é a seguinte, ó. Quando a gente, lá na nossa revisãozinha, que não está completa ainda, né, só o início, mas a gente já conseguiu falar que quando a gente tem o domínio, que são os elementos lá que vão se relacionar com o contradomínio, chegando lá na imagem, tá? Cada elemento aqui do domínio só pode enviar uma flechinha. Acredito que vocês se recordem disso. Todos precisam enviar e cada um só pode enviar uma flechinha. Aqui no contradomínio pode sobrar, tá? Pode acontecer qualquer coisa. Pode ter gente que vai receber assim, por exemplo, ó.
recebeu várias flechinhas. Não tem problema nenhum, tá? Então, aqui, ó, pode ter gente sobrando, pode ter gente que recebeu várias flechinhas, só aqui que tem essa regra, todo mundo tem que mandar flechinha, cada um só pode mandar uma flechinha, ou seja, só pode se relacionar com um elemento do contradomínio. O que significa isso na prática? Essas relações são os pares ordenados, tá? Então, significa que cada elemento do domínio, então do x aqui da minha função, só pode ter um correspondente em y. Então, quando eu venho aqui analisar, por exemplo, ó, tô aqui nesse gráfico, venho aqui, ó, esse é o ponto de encontro do x com o y. Se eu for olhar, ele só tem um ponto, o x está se relacionando com esse y. Vamos fazer mais um aqui, ó. Esse x aqui, ó, está se relacionando com esse y, para gerar esse ponto de encontro aqui no gráfico. Se você fizer análise, você vai perceber que nesse caso aqui da letra A, representa sim uma função, tá? Porque cada elemento do domínio só tem um correspondente, só tem só tá mandando uma flechinha, tá? É isso que acontece aqui no domínio. Já nesse caso aqui, olha só o que acontece. Esse x que está aqui, ele se relaciona com esse y, e depois esse mesmo x se relaciona com esse outro y. Reparem, ó. Então, nesse caso aqui, não é uma função, tá? Porque eu tenho um x se relacionando aqui, ó, com dois y. É como se ele tivesse mandado duas flechinhas, ó. Esse x mandou uma flechinha aqui para esse y. Depois, esse mesmo x mandou uma outra flechinha aqui, ó, para outro y, tá? Por isso, não é função. Nesse caso, não. Nesse caso, cada elemento do domínio, aqui, ó, se relacionou com um único elemento do contradomínio. É isso. Essa é a justificativa, tá? Vou printar também, que como agora eu não sei direito, né, como vai ficar as gravações, então, como vão ficar as gravações, é melhor ter o print. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar, gente. Agora, esse daqui, nós não chegamos nessa explicação. Então, eu não sei como que vocês fizeram. Mas como é simples, eu vou resolver ele, tá? Mas aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falem. Deixa eu copiar aqui, que eu não copiei, né? Aí fica difícil. Também pode ser que vocês se lembravam, né? Porque isso daí vocês aprenderam no primeiro ano. Bom, então é assim, ó. O que nós chegamos a falar na nossa revisão é que o domínio são os valores que servem para o x, né? Quando tem um contexto, como aquele exemplo que eu expliquei na aula de segunda-feira, quando tem um contexto, a gente faz uma análise do contexto. Então, lá o exemplo era falar ao telefone, minutos falados. Não podia ser número negativo, por exemplo, porque não existe falar menos 30 minutos com alguém, tá? Nesse caso aqui, não tem contexto. Então, a gente precisa analisar a expressão. O que acontece aqui nesse primeiro? Tem um x na parte de baixo da fração. Isso é um problema, né? Porque existe uma regra que diz que não pode haver divisão por zero. Então, como que eu vou escrever esse domínio? Ó, o domínio da função é x pertence aos reais, ou seja, poderia ser qualquer número, mas aí só que eu vou colocar uma explicação, tá? Tal que esse travessão aqui é para explicar. Tal que o x tem que ser diferente de zero, porque não pode existir divisão por zero. Então, é isso que a gente precisa analisar em cada um deles. Na letra B, o que não pode acontecer? Né? Pode acontecer qualquer coisa? Será? Na letra B, posso colocar aqui qualquer número? Por exemplo, posso colocar o 98 no lugar do x. 98 mais 2, raiz de 100. Pô, existe. Posso colocar o 1? 1 mais 2, raiz de 3. Beleza, existe também. Porém,
tem coisas que não podem acontecer, né? Eu posso usar aqui no lugar do x, por exemplo, o menos 1? Será? Ó. Se eu colocar no lugar do x o menos 1 mais 2 vai dar raiz de 1. Raiz de 1 existe. Beleza, eu posso. Posso colocar 0 no lugar do x? Posso também, né? 0 mais 2 dá 2, raiz de 2 existe. Agora, como que eu vou saber o que não pode acontecer, gente? A raiz quadrada, ela não pode ser negativa, tá? Então, significa que o x mais 2 deve ser maior ou igual a 0. Então, o resultado dessa conta daqui de dentro tem que dar maior ou pode dar igual a 0. Então, eu posso usar o menos 2. Menos 2 mais 2 dá 0. Tudo bem. Agora, por exemplo, o menos 3 eu não posso usar, tá? Aí, só que para eu não ficar tentando adivinhar o que pode acontecer ou não, o que eu faço? Eu venho aqui, pego tudo que está aqui dentro da raiz e escrevo x mais 2 tem que ser maior ou igual a 0. E aí, eu isolo o x. Então, x mais 2, x mais 2, passo o 2 subtraindo, vai ficar x deve ser maior ou igual a menos 2. Então, o x pode ser o menos 2, por exemplo. Tá? O x pode ser o menos 2. Mas ele não pode ser menor do que o menos 2, por exemplo, o menos 3. Aí eu vou escrever assim, ó, o domínio da função é x pertence aos reais, tá o quê? Vou explicar quem é o x. O x pode ser maior ou igual a menos 2. É isso, tá? Aí, nesse caso aqui, ó, tem mais restrição. Porque nesse caso, podia dar 0. Mas esse outro caso aqui, além de estar dentro de uma raiz quadrada, o x, ele também aparece na parte de baixo de uma fração. Então, não pode dar negativo e não pode dar 0. Ou seja, tudo que está aqui dentro só pode resultar em um número maior do que 0. É um número positivo. Eu não posso usar no lugar do x, por exemplo, o menos 2, porque menos 2 mais 2 dá 0, raiz de 0 é 0, e não existe 12 dividido por 0. Não existe divisão por 0, né? Então, o que eu vou fazer? Pego tudo que está aqui dentro, já que está dentro de uma raiz quadrada e no denominador de uma fração, eu escrevo que tudo isso deve ser maior do que 0, e isolo o x. X, então, deve ser maior que menos 2. Não pode ser igual a menos 2, não tem o tracinho, tá vendo? Aí o domínio da função é igual. X pertence aos reais, tal que o x deve ser maior que menos 2. É isso. Então, o domínio da função é a análise dos valores que eu posso utilizar no lugar do x. Se tiver contexto, eu faço uma análise do contexto. Nesse caso, não tem contexto, né? São só as funções, então eu vou precisar analisar mesmo as expressões, tá? É isso, espero que vocês tenham entendido. Vou printar aqui, ó. Vou postar aí para vocês. Beleza, qualquer dúvida, vocês podem abrir o microfone, tá, gente? Agora, vou para o exercício 4. Ah, peraí que apitou meu celular aqui. Eu vi que a Helena mandou... Prof, eu fiz x maior que 3. X maior que 3 na... Deixa eu ver. Não, o x pode ser qualquer número, só não pode, na A, o x pode ser qualquer número, só não pode ser o 0, tá? Qualquer número ali, se você colocou que você fez maior que 3, por exemplo, não poderia ser o 2? Pode, 2 dividido por 2 dá 1, mais 1 dá 2. Tudo bem. Na B, tá, na B. É que eu tô lendo aqui. Na B, prof. Na B, eu fiz x maior ou igual a 1. Ah, tá, entendi. Sabe por que não, Helena? Vou te explicar. Olha só. Quando você coloca o 1 e não maior ou igual ao menos 2, né? Que eu coloquei lá, você está excluindo todos os números entre o menos 2 e o menos 1, por exemplo, né? E que são números que cabem ali também. Por exemplo, o menos 1,5. Menos 1,5 eu posso colocar ali tranquilamente. Vai dar meio. Menos 1,5 mais 2 vai dar meio. Raiz de meio existe, né? Mesmo o próprio menos 2 na letra B eu posso colocar, porque menos 2 mais 2 dá 0, tá? Professora. Oi. Você não entendeu muito bem o que eu quis dizer. Então Na fala. B, eu coloquei que o x pode ser maior do que menos 3. Na B. Então, peraí. Então, ó, não pode. Por quê? Porque, por exemplo, maior que menos 3 tem o menos 2,9.
Porque você está pensando só nos entendi. números naturais, mas quando a gente está trabalhando já no ensino médio, a gente já está trabalhando a partir do 9º ano, na verdade, são os reais. Então, os reais inclui todos os números com vírgula, os infinitos números. Então, entre o menos 3 e o menos 2,9 existem infinitos números, porque existe o menos 2,91, menos 2,97, entendeu? Menos 2,985. Tem muito número aí. Entendi. Então você não pode excluir esses números, tá? E nesse caso aí você deve excluir esses números, na verdade, né? Porque você está incluindo eles na resposta e eles fariam a raiz da negativa, entendeu? Entendi. Beleza. E na C, qual que foi a questão? Eu tinha colocado x maior ou igual a menos 1. Tá, aí então quer dizer que em uma, na B, você incluiu números que não poderiam, e na C, você acabou deixando números que poderiam, por exemplo, menos 1,5, sem estar incluído. Mas é esse lance dos reais. Você entendeu? Entendi. Ah, beleza, então. Então vou pro próximo. Precisando aí é só parar, tá bom, gente? Que eu volto. Então, agora eu vou nesse daqui, ó. Vou pegar o gráfico aqui. Professor, Oi, eu pode. coloquei que x é maior. Não entendi. Na C, eu coloquei que x ele é maior ou igual a menos 1. Também pertence. Mas aí, por exemplo, é o Tarek, né, que tá falando? Então, Tarek, mas, por exemplo, aí você excluiu o menos 1,5, né? Que está entre o menos 2, porque assim, ó, a gente tem lá a reta numérica. Aí aqui tem o 0, o 1, o 2 e tal. Aí aqui tem o menos 1, aqui tem o menos 2. Só que entre o menos 2 e o menos 1, existem infinitos números, inclusive o menos 1,5. Quando você diz, olha, tem que ser daqui para cá, e eu estou dizendo assim, olha, não pode ser o menos 2. Normalmente a gente usa uma bolinha até aberta, não sei se vocês lembram, uma bolinha vazia, para falar assim, ó, esse não pode. Mas qualquer um a partir desse, então o menos 1,99, ele pode. O menos 1,5 pode. Então, você está pulando todos esses números, se você passar para o menos 1. E aqui, nesse espacinho aqui, ó, existem infinitos números, tá bom? Entendi. Então, Beleza. Então, mas eu entendo, gente. Que a gente tem um pensamento assim, do menos 2 vai para o menos 1. Mas isso daí nos inteiros, por exemplo, né? Nos reais, não. Nos reais tem ali um monte de número que a gente não tá vendo, mas tá tudo ali na reta numérica, tá? Então, eu vou abrir um novo aqui, ó, para a gente colocar o gráfico do número 4. Aí, agora eu vou lá pegar as questões. Vamos ver. Eita, não sei se vai caber tudo. Deixa eu ver, senão eu volto e depois pego um de novo. Principalmente se tiver mais do que até a G. Bom, vamos ver aqui. Peraí, gente. Deixa tem eu a H. ver. Falta H, então volta aqui. Nossa, foi por pouco. Podia ter diminuído o tamanho, né, do negócio aqui, teria dado certo. Mas tudo bem, vamos lá então. Aqui na letra A, ele está perguntando qual o valor da função para x igual a menos 4, ou seja, qual o valor de f de menos 4. Como ele apresentou um gráfico e não a função, se ele tivesse apresentado a função, nós deveríamos trocar o x por menos 4 e fazer as contas. Como ele apresentou a função, na real, aqui ele está perguntando o seguinte: quem é o par do menos 4 no gráfico? Então, o menos 4, ele é o x, né? Ele é o domínio. Ele tem uma imagem, ele tem um representante para o seu relacionamento lá, ó. Então, assim, ele se relaciona com quem? Aí a gente vem aqui e vê, ó, o menos 4 se relaciona com o 3. Então, esse é o valor do y, da função do f de menos 4, é o 3. Só um minutinho.
Voltei. Vamos lá, vamos para o próximo. Se algum vocês não entenderem, aí vocês me avisem. Quais os valores de x determinam y igual a menos 3? Então, aqui nós temos dois valores de x determinando y igual a menos 3, tá? Aqui o y igual a menos 3, ó, tô passando o mouse, espero que vocês estejam vendo. Tem esse valor de x aqui, que é o menos 1,7, então eu vou colocar aqui x1 igual a menos 1,7. E o x2, o segundo número que se relaciona é esse número aqui, ó, tá? Então, eu vou olhar aqui, ó. Aqui eu tenho 3 meios, que é 1,5. Então, aqui 2, 3, aqui é o 4. Não tá dando para ver direito, mas é o 4, tá? Então, eu vou colocar aqui em cima, ó. Esse é o 4. E o x2, então, é o 4. Esses são os dois valores que se relacionam com o menos 3. Letra C. Qual ponto representa a intersecção de F com o eixo das ordenadas? Vamos ver. F é a função, tá? Então, onde que ela se encontra com o eixo das ordenadas? Ó, aqui onde eu tô passando o mouse. No menos 6. O eixo das ordenadas é o eixo Y. Então, aqui é no menos 6. Quantas e quais são as raízes reais de F? Raízes, gente, são os valores de x, onde a função, onde o gráfico encontra o eixo x. Então, aqui, ó, no menos 3 e no 5. Então, quantas e quais são? Quantas? 2. Quais são as raízes? Menos 3 e 5. Em que intervalo a função é positiva? O que significa isso? Para quais valores de x o y é maior do que 0? Então, olha só, eu tenho que vir aqui no meu gráfico e fazer uma análise de em quais valores o y tá para cima, tá nessa parte aqui, ó, tá? Então, para quais valores de x, o y está na parte superior do gráfico, acima do eixo x. É isso, tá? Ó. Então, ele está aqui, ó, quando o x é menor do que menos 3. Então, ó, menos 3, ele dá 0. Então, aí a função é nula. Aí, no menos 3,1, menos 3,2, menos 4, menos 5, o y está dando positivo. Então, a função passou para a parte de cima do gráfico do eixo x, ó, acima do eixo x, tá? Então, em que intervalo a função é positiva? A função é positiva para x menor do que menos 3. Para x igual a menos 3, ela é nula, tá, gente? Que é onde está acontecendo aqui o encontro, ó. Nesses dois pontos, a função é nula. Entre o menos 3 e o 5, ela é negativa, tá na parte de baixo. Aí a próxima pergunta, inclusive, é essa, ó. Em que intervalo a função é negativa? A função é negativa para o x entre o menos 3 e o 5. X entre... Peraí que travou. Entre o menos 3 e o 5. Toda essa parte do gráfico que está abaixo do eixo x. Qual o domínio da função? O domínio da função são os reais. Qual é o conjunto imagem? O conjunto imagem são aqueles que receberam a flechinha, tá? O contradomínio são os reais também, mas o conjunto imagem varia aqui, ó, do menos 7, foi o menor valor a ter recebido a flechinha, né? Tá aqui, ó, o menos 7, até o 6. Só que reparem, não sei se dá para vocês verem aí na figura, a bolinha aqui tá vazia. Se a bolinha tá vazia, significa que não chegou no 6, tá? Então, o conjunto imagem, que é o y, ele tá variando do 7, incluindo o 7, até o 6, sem incluir o 6. Então, eu não vou colocar o tracinho. Percebem a diferença? Vejam aí se vocês têm algum comentário para fazer sobre a questão 4. Qualquer coisa, eu volto aqui. Vou printar e vou mandar aí no chat.
Querem fazer, gente, alguma observação sobre esse exercício 4 ou eu posso ir para o 5? Bom, então vamos para o 5. Determine as raízes das funções abaixo e depois seus valores numéricos para x igual a 2. Então, vamos lá. Bom, gente, espero que o homem não pare bem aqui na porta. Espera aí, gente. Se estiver atrapalhando vocês escutarem, aí vocês me falem, tá bom? Vou parar um pouquinho. Voltando, poderia ser pior. Ele poderia ter parado aqui, mas só passou. Bom, então olha só, determine as raízes das funções abaixo. Determinar a raiz é o valor do x quando o y vale 0, tá? Então o y é o f de x, aqui no caso, ó, vou determinar a raiz. Primeiro vou determinar a raiz. No caso é uma função de primeiro grau, então é só igualar a 0 e depois isolar o x. Então a função de x aqui é o meu y, tá? Então para o y igual a 0, qual o valor do x? Pego o 6, passa subtraindo, pego o 2, passa dividindo. X é igual a menos 3. Essa é a raiz. Agora, determine seus valores numéricos para x igual a 2. Então, f de x é igual a 2x mais 6. O próximo é f de 2. No lugar do x, coloco 2. 2 vezes 2 mais 6, aí faz a conta. F de 2 é igual a 4 mais 6. F de 2 é igual a 10. É isso. Então, achar a raiz é achar o valor do x quando o y vale 0. E determinar valor numérico para um determinado x é só trocar o x por aquele número e fazer a continha. No caso da letra B, aqui foi dada uma equação de terceiro grau, porém não tem o elemento sem o x, o elemento independente. Então, a gente consegue resolver, tá? Então, é assim, ó, mesma coisa do anterior, ó. Vamos determinar, no caso aqui, as raízes, porque vai ter mais de uma, tá? Então, eu vou pegar x ao cubo menos 5x² mais 6x igual a 0. Aí, eu vou colocar o x em evidência. x² menos 5x mais 6 igual a 0. Aí, essa multiplicação, ela indica o seguinte. Olha só, gente, reparem. Espera só um minutinho. Voltei, gente. Vamos continuar de onde nós paramos. Bom, então a gente tem aí uma equação de terceiro grau, só que como ela não tem o elemento independente, eu coloquei o x em evidência
E aí eu obtive o seguinte produto. X vezes o parêntese, dentro do parêntese eu tenho uma equação de segundo grau, x ao quadrado menos 5x mais 6, é igual a zero. Bom, nesse caso, se eu tenho uma multiplicação que resulta em zero, significa que pelo menos um desses elementos é igual a zero, obrigatoriamente, porque só o zero tem o poder de anular uma multiplicação, né? Então, significa que ou x é igual a zero, ou x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a zero. Dessa forma, aqui eu já obtive, então, o meu x1, tá? Porque aqui não tem nem conta para fazer. Agora, aqui eu preciso fazer as contas. Então, aqui eu tenho a minha primeira razão, a minha primeira raiz, perdão, não razão, a minha primeira raiz. E daqui eu vou tirar as outras duas, tá? Aí, cada um usa o seu método, né? Acho que a maioria deve usar a Bhaskara, então vamos rever. Então, ó, esse daqui é o B. O A não tem aqui nada, então significa que o Azinho é o 1, o Bzinho é o menos 5 e o Czinho aqui é o termo independente. O delta é B ao quadrado menos 4AC, que é aquele discriminante, né? Faz tempo que eu acho que vocês não veem isso. Então, vamos recordar para que ele faz, o delta. Se ele der zero, significa que eu só vou achar mais uma raiz. Se ele der maior que zero, significa que eu vou achar duas raízes. E se ele der negativo, eu não vou achar raiz nenhum. Significa que não encontraria o eixo X, tá? O gráfico não encontraria o eixo X. Então, vamos fazer as contas. Ó. No lugar do B, o menos 5. No lugar do A, o 1. E no lugar do C, o 6. Então, aqui vai dar 25 menos 24, que é igual a 1. Como o delta deu maior do que 1, significa que eu vou achar mais dois valores aqui. Para achar esses valores, a gente usa a Bhaskara, oposto do B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2A. Então, vai ficar, ó, oposto do B, o B é menos 5, oposto do B é 5. Mais ou menos a raiz do delta, o delta é 1, raiz de 1 é 1. Dividido por 2 vezes o A também é 1, então vai dar 2 vezes 1, 2. Aí aqui vai surgir, ó, como aqui eu já tinha chamado de x1, eu vou chamar aqui de x2 e aqui de x3. Então, vai ficar 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Então, as raízes, estou com razões na cabeça. As raízes são 0, 2 e 3. São esses os valores. Agora, valor numérico para x igual a 2. Vou fazer aqui pequenininho, ó. Trocando x por 2, 2 ao cubo, menos 5 vezes 2 ao quadrado, mais 6 vezes 2. Tem que usar a regra das expressões numéricas, né, gente? A gente faz primeiro o que aprendeu por último. Então, primeiro eu vou fazer as potências. 2 ao cubo vai dar 8. Vou pôr aqui em cima, ó. Vai ficar meio bagunçado. 8 menos 5 vezes 2 ao quadrado vai dar 4. Mais 6 vezes 2. Próximo passo, as multiplicações. Então, vai ficar 8 menos 20 mais 12. E agora, por último, é só resolver a conta. 8 menos 12, 8 menos 20 menos 12, mais 12, 0. E a gente poderia ter desconfiado que é da zero, já que 2 é uma das raízes. Estava aqui, ó, tá? O que significa ser uma das raízes? Significa o momento em que o gráfico, o momento em que a figura lá do gráfico, a função, ela encontra o eixo X. Ou seja, não tem ordenada, não tem altura, né? Então, a ordenada tem que ser 0, tá? É isso. Vou printar aí. Se tiver alguma dúvida, vocês avisem. Tem mais gente vindo aí na rua, gente. Tá feio o negócio hoje. Bom, agora é o último, né? O último exercício. Vou abrir aqui, ó. O exercício 6. Sendo h de x igual a 2x mais 1, calcule m de modo que h de 1 mais h de m mais h de 2m mais 1 seja igual a 0. Então, vamos para o último. Que beleza. Gente, se ficar ruim de escutar, eu vou pausar, eu vou parar novamente, tá? E aí, a hora que ele passar, eu retomo.
Então, vou tentar. Se vocês acharem que não tá dando para escutar, avisem. Então, olha só. H de x é 2x mais 1. Então, ele quer que eu faça aqui, ó, H de 1, ou seja, no lugar do x, coloque 1. Então, 2x mais 1, vou colocar assim, ó, H de 1. 2x mais 1 é 2 vezes 1 mais 1. Depois, H de m, ou seja, no lugar do x, 2x mais 1, no lugar do x eu devo colocar m, mais 2 vezes m mais 1. E por último, H de 2m mais... Peraí. H de 2m mais 1. Ou seja, nesse último aqui, no lugar do x, eu tenho que colocar tudo isso daqui, ó. 2m mais 1. Aí, mais um desse daqui, ó, que tá aqui fora. Tá? Então, isso aqui é o x, ó. Aqui o 2. Esse ficou um pouquinho mais complicadinho, porque era muita coisa. E tudo isso igual a 0, ó. Igual a 0, igual a 0, igual a 0. Beleza. Agora que eu fiz as substituições, eu tenho que efetuar as contas aí, tá? Então, no caso aqui, eu vou fazer primeiro multiplicação, não tem potência, não tem divisão. Então, 2 mais 1... Aí, 2 vezes m, 2m mais 1. Agora, aqui tem uma distributiva. 2 vezes 2m, 4m. 2 vezes 1, 2. Agora, o próximo passo é juntar todo mundo que tem m. Então, 2m mais 4m, 6m. E juntar todo mundo que é número aqui, ó. 2 mais 1, mais 1, mais 2, mais 1. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, para achar o valor do m, é só deixar o m sozinho. Passo 7, que está somando, subtraindo. Passo 6, que está multiplicando, dividindo. Então, o m é igual a menos 7 sextos. Era isso. Esse aí eu acho que estava simplesinho, porque era só substituição. Então, eu vou printar aqui, ó, e vou compartilhar com vocês. Se vocês quiserem fazer alguma observação, se tiverem alguma dúvida, esse é o momento. Podem falar. Não, eu vou parar de compartilhar a tela e vou parar a gravação, tá? Aí, como eu disse no comecinho,